CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba. Olá pessoal, meu muito bom dia. Está começando agora o CBN Universidade de hoje. O programa que você já sabe, né? É produzido por estudantes do curso de jornalismo da UEPB e de educomunicação pela Universidade Federal de Campina Grande e que tem a supervisão da Coordenadoria de Comunicação da UEPB. Eu sou Luana Albéria e você fica com a gente até às 10 horas da manhã aqui na CBN Campina Grande, a rádio que toca notícia. E aí, vamos saber o que é destaque hoje? No CBN Universidade vamos trazer os detalhes da parceria entre a UEPB e a Universidade de Agronomia de Buenos Aires. E tem a coluna Direito e Cidadania com o professor Luciano Nascimento. Na coluna de hoje, novidades sobre o Consórcio Nordeste. A gente traz uma reportagem sobre a pesquisa da UEPB que estuda o cultivo do maracujazeiro no campus de Catolé do Rocha. E ainda hoje teremos uma conversa sobre primeiros socorros. É que a Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas está montando uma capacitação sobre o assunto para os servidores. E a gente traz algumas dicas para você, ouvinte do nosso programa. E também tem as dicas de português com o professor Edson Tavares, que traz aquela pergunta cabulosa. Estamos aqui para mais um quadro em que procuramos responder às perguntas de nossos ouvintes que nos enviam dúvidas sobre a utilização de palavras e expressões da língua portuguesa. E para você que gosta de dança e se interessa em participar de um grupo, tem a oportunidade para novos integrantes do Acauã da Serra, o grupo da UEPB que está com uma seleção aberta, e a gente traz todas as informações para você aqui no programa de hoje. E ainda os detalhes sobre o Troféu Gonzagão, que é o Oscar da música nordestina e que tem a parceria da Universidade Estadual da Paraíba. Então fica sintonizado aqui na 103.5 que o CBN Universidade de hoje está apenas começando. E a gente começa o programa de hoje com a informação sobre a parceria firmada entre a Universidade Estadual da Paraíba e a Faculdade de Agronomia da Universidade de Buenos Aires para o desenvolvimento de estudos sobre agronomia nas regiões do semiárido. Essa parceria institucional foi possível depois que um professor da UEPB fez uma missão científica na Argentina. A ideia é desenvolver um trabalho conjunto entre as duas universidades, já que ambas atuam em áreas do semiárido, sendo eles distintos, mas que apresentam muitas características similares. E no que diz respeito à disponibilidade de água para irrigação e problemas com a salinidade do solo e na água, por exemplo. Além das produções científicas conjuntas e da troca de experiência, a parceria ainda garante a possibilidade de intercâmbio entre as duas universidades, isso envolvendo alunos de graduação, mestrado e doutorado, além de professores interessados em qualificação, transferência de tecnologia e intercâmbio científico. Iniciativas como estas fortalecem o processo de internacionalização da UEPB e ainda garantem um avanço da pesquisa e dos estudos sobre o semiárido. Agora a gente fala de uma pesquisa da UEPB que está avaliando o uso da palma forrageira e do agave para o tratamento de lesões de pele e também para reduzir a taxa de colesterol no sangue. E quem tem as informações para a gente sobre esse estudo é a repórter Natasha Leone. Vamos ouvir. A palma forrageira e o agave sempre foram considerados a salvação nos tempos de seca no semiárido. As plantas resistentes ao sol são usadas como alimentação para o gado, mas o Laboratório de Desenvolvimento e Caracterização de Produtos Farmacêuticos da Universidade Estadual da Paraíba tem encontrado novas funções importantes na palma e no agave, também conhecido como sisal. Eles podem ser utilizados com fins medicinais. A pesquisa é de alunos e professores do programa de pós-graduação em ciências farmacêuticas. Eles testaram os vegetais no tratamento de lesões de pele e também para reduzir a taxa de colesterol no sangue de animais e tiveram resultados positivos. Os alunos extraíram a celulose da palma forrageira, substância que se mostrou um ótimo cicatrizante para feridas ou queimaduras. Por enquanto, o uso da planta para acelerar o processo de cicatrização de ferimentos foi testado apenas em animais, mas a pretensão da equipe é futuramente fazer testes clínicos em humanos. Essa parte, considerada a mais
ousada da pesquisa só será possível fazer a partir de parcerias com outras instituições e financiamentos. No caso do agave, o processo também consiste em extrair a celulose do vegetal. A substância seria usada para derrubar as taxas de colesterol no sangue e, consequentemente, diminuir os riscos de acidente vascular cerebral e outros problemas cardiovasculares. A ideia da pesquisa é diminuir as dosagens dos pacientes que têm taxas elevadas de colesterol e controlar melhor o uso de medicamentos no tratamento. Os testes da pesquisa também são realizados em animais. Com as duas pesquisas realizadas a partir de vegetais característicos da região, a UEPB pode contribuir significativamente para o desenvolvimento de medicamentos naturais e eficientes na melhoria da qualidade de vida de determinados pacientes. Com informações da Codecon UEPB, Natasha Leone para o CBN Universidade. Muito obrigada, Natasha. Agora é hora da coluna Direito e Cidadania com o professor Luciano Nascimento. Bom dia, professor. Direito e Cidadania. Bom dia, Luana Albéria. Bom dia, ouvintes da CBN Campina Grande 103,5 FM. Eu sou Luciano Nascimento e esta é a coluna Direito e Cidadania do CBN Universidade. E o tema de hoje são as novidades do consórcio Nordeste, ou seja, do consórcio dos 9 estados do Nordeste do Brasil, que teve sua fundação lá em março de 2019 na cidade de São Luís, no Maranhão, pelos 9 governadores dos estados do Nordeste. A fundação de um consórcio é exemplo do que também viera a acontecer no sudeste do Brasil, na reunião que ocorrera em Minas Gerais, em Belo Horizonte, com os governadores do sul-sudeste. No Nordeste acontecera a fundação do consórcio dos estados do Nordeste, em São Luís do Maranhão, no dia 14 de março de 2019. Consórcio para tratar sobre política, economia, infraestrutura e social. A questão é que, a partir daquela fundação do consórcio dos estados do Nordeste, se delimitou, portanto, ali um território geográfico com uma população de 55 milhões de habitantes, representadas por esses 9 estados do Nordeste. E agora, numa segunda fase, ocorrera a reunião recentemente na cidade de Salvador, Bahia, sob a presidência do governador da Bahia, Rui Costa, em que o consórcio Nordeste demonstrou evolução no que se refere às objetividades, às propostas, às iniciativas firmadas lá em São Luís do Maranhão no começo do ano 2019. Então, a primeira das iniciativas que presenciamos nessa segunda fase do consórcio Nordeste é a elaboração final e a organização da central de compras por parte dos 9 estados do Nordeste, ou seja, compras conjuntas, o que terá, sem dúvida alguma, uma implicação no campo das licitações. Então, ficou decidido em Salvador, por exemplo, que licitações nos campos da educação, de remédios, aparelhos de diagnósticos e insumos hospitalares serão feitas as licitações em conjunto pelos 9 estados do Nordeste, conforme as necessidades de cada estado. Para além disso, houve uma organização definitiva do planejamento para os 12 meses seguintes, que se refere a viagens internacionais pelos governadores para colocar em evidência esse consórcio Nordeste na Europa e no mundo. Então ficou decidido, já ficou agendada, portanto, que em novembro os governadores do Nordeste estarão presentes em países como Alemanha, Itália, França e Espanha, com uma agenda definida, que estaria ali, portanto, ligada à ideia do turismo regional. Então, os 9 governadores do Nordeste irão à Alemanha, Itália, França e Espanha, inicialmente, no próximo mês de novembro, para apresentar um plano de turismo do Nordeste, de um turismo regional, para esses países da Europa. Numa agenda ainda sem data, também já ficou, digamos assim, iniciada uma construção de visitas à Ásia, à China, às Coreias e à Rússia, mas isso ainda em data a ser programada pelo consórcio. Numa segunda iniciativa, o consórcio decidiu pela formação de um programa, ou melhor dizendo, pela construção de um programa de formação de médicos, que seriam mais médicos do Nordeste. E aí os contatos serão com o governo de Cuba para credenciamento desses médicos
e a formação dos médicos no Nordeste à luz daquele programa nacional do governo anterior, na gestão da presidenta Dilma, por exemplo, um delineamento, digamos assim, de um programa de formação de médicos para a realidade do Nordeste, né? Para as complexidades dos estados do Nordeste, para as necessidades dos municípios e dos estados do Nordeste. Assim ficou decidido em Salvador. E, por fim, o consórcio passa a ter uma estrutura jurídica e uma legitimidade jurídica, já que fora criado o CNPJ do consórcio, registrado, portanto, e a partir de Salvador, desse encontro de Salvador, o consórcio adquiriu vida jurídica, ou seja, poderá praticar atos jurídicos com legitimidade. A intenção, portanto, dos governadores do Nordeste, dos 9 estados do Nordeste, dos 9 governadores do Nordeste, é construir um grande bloco entre esses estados em que o Nordeste possa ser protagonista no campo internacional, campo da promoção e visibilidade do seu potencial turístico para receber cada vez mais turistas de todo o mundo, para uma organização da administração pública no que se refere às suas despesas, aos seus preços, e uma prestação de serviço público à população com uma maior eficiência, com uma maior eficácia, à luz das necessidades do povo nordestino. O consórcio dos estados do Nordeste, portanto, dá passos largos a partir da sua formação jurídica e do seu planejamento e elaboração político, econômico, de infraestrutura e social. Obrigada, professor Luciano. E só mais uma informação rapidinha é que tem edital aberto para vários concursos que estão sendo organizados pela CPCOM, a comissão da UEPB. São vagas para servidores de níveis fundamental, médio ou técnico, e ainda para nível superior para cargos na Prefeitura Municipal da Borborema, Piancó, São José dos Cordeiros, Sumé, Boa Ventura e ainda para a Câmara Municipal de Santa Rita. Os valores da taxa de inscrição são de R$ 65,00 para cargos de nível fundamental, R$ 85,00 para os cargos de nível médio e técnico e de R$ 105,00 para os cargos de nível superior. Os salários vão desde R$ 998,00 até mais de R$ 6.000, dependendo da cidade e do cargo oferecido. Todas as datas e editais estão disponíveis no site da comissão através do endereço cpcom.epb.edu.br, cpcom.epb.edu.br e também pelo telefone 3315-3405. 3315-3405. E agora vamos de intervalo rapidinho, mas na volta tem o quadro do professor Edson Tavares com as dicas de português para você. E ainda tem uma pesquisa bem bacana que estuda o cultivo do maracujá no Catolé do Rocha. Ainda hoje vamos falar sobre os primeiros socorros e você já sabe, né? O CBN faz uma pausa rapidinha, mas volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Estamos de volta com CBN Universidade e agora para falar sobre o curso de extensão do Departamento de Filosofia da UEPB. A extensão vai abordar a filosofia africana, ameríndia e suas interfaces. Essa é uma atividade do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Ensino de Filosofia e Filosofia Marxista da instituição. O curso de extensão é oferecido gratuitamente com carga de 90 horas aula e tem 150 vagas disponíveis. As atividades começam logo agora, no dia 23 desse mês, com aulas na Central de Integração Acadêmica no Campus 1 de Bodocongó, aqui em Campina Grande. Outras informações sobre esse curso de extensão você pode ter através do site da UEPB, o uepb.edu.br, ou também através do telefone do Departamento de Filosofia da instituição, o 3344-5318. 3344-5318. Agora a gente muda de assunto para falar sobre português. É hora da coluna do professor Edson Tavares. Português sem segredos, com Edson Tavares. Bom dia, gente! Estamos aqui para mais um quadro em que procuramos responder às perguntas de nossos ouvintes que nos enviam dúvidas sobre a utilização de palavras e expressões da língua portuguesa. Você também pode participar. É só gravar um áudio dizendo seu nome e sua dúvida e enviar para o número 98893-9414, DDD 83. Vamos para a nossa perguntinha cabulosa de hoje. O correto é dizer perca ou perda.
Bota a cabeça aí para funcionar que daqui a pouco a gente confere. Meu nome é Rafael Avelino e minha dúvida é sempre com relação à concordância certa de vir ou vir. Bom dia, grande Rafael Avelino. A pronúncia parecida dessas duas formas verbais de fato podem gerar algumas dúvidas quanto ao seu uso. A mais corriqueira dessas confusões é mesmo esta que você coloca em sua pergunta. Eu vou vir aqui amanhã ou eu vou vir aqui amanhã? Vir com R ou V-I-M. Bom, quando dois verbos trabalham juntos, a gente diz que existe uma expressão verbal composta pelo verbo auxiliar, que é o que se conjuga, o que trabalha, o que vem primeiro, e o verbo principal, o chefe, que vem em seguida e se mantém inalterado, invariável, em uma das três formas nominais, particípio, gerúndio ou infinitivo. No presente caso, o verbo principal está no infinitivo e o verbo no infinitivo sempre termina em R. Então, já deu para sacar qual é o correto, né? Eu vou vir aqui amanhã. Vir com R. Na verdade, neste caso, ficaria melhor, ao invés de dois verbos, ir conjugado como vou e vir, utilizar o verbo vir em sua forma simples no futuro do presente. Eu virei aqui amanhã. Regra de ouro em qualquer produção de texto. Se você puder dizer a mesma coisa com uma palavra, não use duas. E a forma vim, V-I-M, existe? Sim. Trata-se da conjugação do verbo vir na primeira pessoa do pretérito perfeito do indicativo. Eu vim mais cedo hoje. Entendido, caro amigo Rafael? Disponha da gente sempre que tiver qualquer dúvida de português. Mas e aí? Perda ou perca? As duas palavras existem, mas cada uma com um uso diferente. Perda é substantivo, é a expressão que mais se usa, embora de maneira equivocada. A gente fala, por exemplo, na perda de um amigo querido que faleceu, e não na perca de um amigo. Perca é uma forma verbal conjugada, do modo subjuntivo. Que eu jamais perca a esperança de dias melhores, por exemplo. Ou então, no modo imperativo, não perca nosso quadro no próximo sábado dentro do programa CBN Universidade. Eu espero por você. Até lá! Muito obrigada, professor Edson, e até o próximo CBN Universidade. E como você ouviu aí, se tiver alguma dúvida sobre a língua portuguesa e quiser participar do quadro Português Sem Segredos, é só mandar a sua pergunta por áudio para o telefone 98893-9414. 98893-9414. Só lembra de se identificar e de fazer o seu questionamento, porque pode ser a dúvida de muita gente aí de casa. Agora é hora de trazer o que está sendo estudado e pesquisado nos laboratórios da UEPB. Essa iniciativa vem lá do campus do Catolé do Rocha, que tem a parceria de pesquisadores da UFPB, da UFCG. O estudo está ajudando na restauração da cultura do pé de maracujá na microrregião do Catolé do Rocha, no sertão do estado. O nome da pesquisa é Solaplante e você vai entender melhor na reportagem de Hilary Martins. A pesquisa Solaplante, desenvolvida por professores e alunos do Centro de Ciências Humanas e Agrárias da UEPB, no campus de Catolé do Rocha, tem sido atuante na potencialização dos alimentos da região, como o quiabo, a melancia, a batata doce, entre outras culturas. A iniciativa tem como um dos principais objetivos contribuir para a irrigação do maracujazeiro azedo, como uma tentativa de reduzir as perdas do rendimento e da qualidade de produção. E o coordenador da pesquisa, o professor Evandro, esclareceu para a gente como a pesquisa atua e como ela contribui para a vegetação e para o solo. O objetivo desta pesquisa está sendo contribuir para a irrigação do maracujazeiro azedo como uma tentativa para reduzir as perdas do rendimento e da qualidade de produção, disponibilizar nitrogênio às plantas na época de maior extração do nutriente pela cultura, durante o crescimento e desenvolvimento dos frutos, e diminuir o efeito negativo da evaporação de referência, em torno de 7 milímetros dia, no período de estiagem pela cobertura morta. O trabalho estuda
o manejo da irrigação com 2 fontes de adubação nitrogenada com e sem cobertura morta. As irrigações estão sendo feitas às 7, 9 e 16 horas. Às 7 horas, apenas irrigação superficial pelo método localizado, adotando o sistema por gotejamento com vazão de 8 litros planta, sendo 2 gotejadores por planta. E às 9 e às 16 horas estão sendo feitas irrigação superficial e irrigação aérea, com pulverizações aéreas, com o objetivo de minimizar os efeitos da temperatura do ar, que concentra-se entre 30 a 35 graus Celsius, das 11 às 14 horas. Além da disponibilização do nitrogênio para abastecer as plantas na época de maior extração do nutriente, a ideia é também usar a cobertura morta para diminuir o efeito negativo da evaporação no período de estiagem, como explica o pesquisador. Já podemos inferir que a utilização da cobertura morta do solo constitui uma prática vantajosa para o cultivo do maracujazeiro azedo em condições de clima semiárido, melhorando as características hidrotérmicas do solo, que nós já observamos uma diminuição de 3 graus Celsius na temperatura do solo nas plantas cultivadas com cobertura morta, em comparação àquelas plantas cultivadas sem cobertura morta. E também o manejo da irrigação superficial e pulverizações aéreas com microaspersor estão se destacando em relação ao manejo da irrigação superficial, pois estão proporcionando maior crescimento do maracujazeiro azedo. Segundo o professor Evandro, apesar de ser uma pesquisa recente, os resultados do trabalho só ressaltam a eficiência do uso adequado da irrigação, bem como da adubação, que, dessa forma, restaura o cultivo e gera mais uma fonte de renda para os agricultores do sertão do estado. A pesquisa é realizada por alunos do curso técnico em agropecuária, de licenciatura em ciências agrárias da UEPB, do bacharelado em agronomia e do curso de pós-graduação em horticultura tropical da UFCG, e tem aumentado significativamente o ingresso de graduandos da Universidade Estadual da Paraíba em programas de pós-graduação. Além dos pesquisadores da UEPB, a iniciativa ainda conta com o apoio de professores e estudantes da Universidade Federal de Campina Grande e da UFPB. Hilary Martins para o CBN Universidade. Muito obrigada, Hilary. E antes de ir para o intervalo, eu tenho uma informação rapidinha para quem atua na área de assistência social. É que o programa de pós-graduação em serviço social pela UEPB realiza na próxima terça e quarta-feira, dias 20 e 21 de agosto, o primeiro encontro de pesquisa em serviço social da instituição. O evento será realizado no Auditório 1 da Central de Integração Acadêmica, no campus de Bodocongó, aqui em Campina Grande, e tem como objetivo divulgar os resultados dos estudos realizados no período de 2013 a 2017. Essa é a primeira edição do evento, que traz na programação palestras, grupos de trabalho e um amplo debate sobre os desafios e as possibilidades da pesquisa na área de serviço social. A ideia dos organizadores é aproveitar o encontro para promover o compartilhamento de conhecimento e um amplo debate sobre as mais diversas temáticas. A palestra de abertura terá como tema os desafios da produção de conhecimento no serviço social e será ministrada pelos docentes da Universidade Federal da Paraíba. A palestra de abertura terá como tema os desafios da produção de conhecimento no serviço social e será ministrada pelos docentes da Universidade Federal da Paraíba, Marcelo Sitokovski e Luciana Cantalice, que tem como coordenadora a professora Mônica Barros da Nóbrega. O evento é uma iniciativa do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social, que está em seu 7º ano de funcionamento e já conta com 38 dissertações defendidas e aprovadas. Um bom evento para debater a assistência social nos dias de hoje. E olha, no começo desse mês, o mesmo programa trouxe a professora doutora Adriana Freire Pereira Ferriz, da Universidade Federal da Bahia. Ela fez uma palestra sobre o trabalho da assistência social na política de educação do Nordeste.
e ainda trouxe o lançamento da coletânea Panorama da Inserção da Assistência Social na Política de Educação. Nossa produção esteve por lá e conversou com ela. Vamos ouvir o que a professora da UFBA falou. Nós temos vários desafios, para a atuação do assistente social em 3 níveis de atuação do assistente social, que é na educação básica, na educação profissional e na educação superior. Então, os desafios eles estão muito localizados nos níveis nas modalidades de atuação. Então, na educação básica, um principal desafio é a própria inserção do profissional, porque nós temos poucos profissionais atuando nas escolas públicas em todo o Nordeste. Então, esse é um principal desafio, que é a luta que nós já há muitos anos estamos travando no Brasil inteiro pela inserção de profissionais, tanto assistentes sociais como psicólogos nas escolas. A reconfiguração da atuação do assistente social, que a gente vem percebendo em alguns estados brasileiros, que é um deslocamento do assistente social da escola para outras instâncias dentro da educação, como, por exemplo, as secretarias municipais de educação. Então, está tendo uma certa interferência das políticas atuais no papel do assistente social na escola, porque o lugar do assistente social na educação é na escola e não em projetos e em secretarias. O lugar é na escola. Então, nós estamos notando nos últimos anos uma certa interferência dessa lógica mercantilista, de gerencialismo, que está afetando também a atuação do assistente social nas escolas. E agora a gente vai de intervalo rapidinho, mas na volta o nosso assunto é primeiros socorros. Tem muita informação e dicas para você, ouvinte da CBN Campina Grande. E ainda no programa de hoje, vamos falar sobre o troféu Gonzagão 2019. A gente volta já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. CBN Universidade de volta, e nós já trazemos uma informação sobre o estágio para estudante da UEPB. Você sabia que o estágio é regulamentado pela Lei 11.788, de 25 de setembro de 2008? Pois é, ele é considerado um ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho que visa a preparação para o trabalho produtivo do estudante. E o estágio integra o itinerário formativo do educando e faz parte do projeto pedagógico do curso. Ele pode ser obrigatório ou não obrigatório, sendo obrigatório aquele que é definido como tal no projeto do curso, cuja carga horária é requisito para aprovação e obtenção do diploma. No caso de estágio obrigatório, não é necessário pagamento de benefícios para o estudante. Já o estágio não obrigatório ou eletivo é aquele desenvolvido como atividade opcional, acrescida à carga horária regular e obrigatória. Quem garante o estágio é obrigado a pagar os benefícios como bolsa, auxílio transporte, seguro contra acidentes de trabalho e também as férias proporcionais remuneradas ao estagiário. Gostou dessa informação? Isso é só um pouco do que você vai poder conferir no novo perfil da Pró-Reitoria de Graduação da UEPB, que criou um perfil no Instagram para garantir a divulgação mais rápida para os estudantes que buscam um estágio. É o @estágio.uepb, que deve ajudar na publicação de vagas de estágio, bem como esclarecer dúvidas sobre a legislação que regulamenta a modalidade. Segue lá que você vai ficar sempre por dentro das melhores ofertas, opções e prazos para não perder as oportunidades de estágio no mercado. E é através desse perfil que a Prograde também vai atualizar o estudante com informações sobre a própria UEPB. O espaço também é um canal para que você possa interagir e tirar as dúvidas sobre estágio e outros assuntos que dizem respeito à relação do estudante com a universidade. E uma outra iniciativa da Pró-Reitoria da UEPB é a capacitação dos servidores. É a PROGEP, que responde pela gestão de pessoas, que vai promover a partir da próxima quarta-feira, dia 21, a segunda edição do curso de Primeiros Socorros, que tem como principal objetivo capacitar os participantes para os primeiros atendimentos em casos de situação de emergência e urgência. E esses são os ensinamentos que todo mundo deve saber, afinal de contas, quem tem o conhecimento tende a agir com mais segurança em situações de risco. E para saber um pouco mais do que vai ser passado durante o curso, eu converso agora com a ministrante da capacitação, a professora do Departamento de Enfermagem aqui da UEPB, Anne Graciele Moreira Gomes. Professora, fala pra gente por que é tão importante que as pessoas tenham as noções dos primeiros socorros. É muito importante que a população, de uma forma geral, tenha noções básicas de primeiros socorros, porque os
serviços especializados, eles levam um certo tempo, que é o que a gente chama de tempo-resposta, para chegar até o local. Então, esses primeiros minutos, depois de um ocorrido, depois de um acidente, depois de uma parada cardiorrespiratória, de um engasgo, um sangramento, por exemplo, eles são importantes, porque eles vão determinar uma diminuição da mortalidade e da morbidade das vítimas de uma forma geral. Seja no contexto mais complexo, como os acidentes mais graves, seja no contexto doméstico, como os acidentes no ambiente de casa, no ambiente de trabalho, que também é importante que alguém tenha essa noção para que faça alguma coisa antes que chegue o serviço especializado, se for necessário. Esses primeiros minutos são muito importantes, né, professora? Principalmente no caso de uma parada cardiorrespiratória, onde a gente sabe que cada minuto que se passa sem que ninguém faça alguma coisa, quando eu digo assim, alguém faça alguma coisa, eu falo de uma pessoa que não é da área, ou seja, qualquer pessoa, qualquer popular. Cada minuto que se passa sem que se faça, por exemplo, uma compressão cardíaca, a gente perde de 7 a 10% de chance de vida dessa vítima. Então, é muito importante que se faça, por exemplo, uma hemostasia, que é o que a gente chama no popular de estancar um sangramento grave, porque se for esperar chegar para o SAMU ou os bombeiros, essa vítima vai perder quanto de sangue? Vai perder muito sangue. E essa perca de sangue vai ser prejudicial para ela, de imediato e a longo prazo também. Muito bem. Professora, a senhora pode falar agora quais são os conteúdos que esse curso vai abordar para os servidores? Sim, nós vamos abordar emergências clínicas, né, como desmaio, crise convulsiva, o que fazer diante de dos primeiros sintomas de um AVC, diante de uma parada cardiorrespiratória. São emergências que podem acontecer no ambiente, aqui mesmo, de trabalho, como também na vida desses profissionais. A gente também vai falar das emergências traumáticas, como quedas de altura, quedas de escada, trauma na infância, no caso do trauma em pediatria, que hoje em dia as crianças têm se acidentado muito, mas também vamos falar de trauma no idoso, que a gente sabe que a população idosa está crescendo muito. A gente vai falar muito de prevenção e a gente vai falar muito de o que se fazer no primeiro momento que acontece esse acidente. Professora, uma curiosidade agora. Para a gente falar de primeiros socorros, para a gente praticar, existem regras, existem ações primárias que você precisa estar ciente para poder executar esses primeiros socorros? Sim, existem os protocolos, que são internacionais e nacionais, né? Então, são as regras, vamos dizer assim. Por exemplo, a gente sabe que no trauma, a gente prioriza muito a abertura das vias aéreas, e agora com a nova edição do PHTLS, que é um protocolo internacional, eles visam agora e estão trazendo muito a questão da hemostasia, de evitar esse sangramento externo grande, uma exsanguinação. Então, é importante, por exemplo, que você priorize, não só, vamos dizer, uma fratura, mas que você priorize uma hemorragia grave. E isso no caso de trauma, né? No caso do paciente clínico, para que ele não evolua para uma parada, se ele já estiver em parada, aí você saber detectar, de fato, se é uma parada. Então, são princípios básicos. Saber o que é uma respiração, saber se está respirando, se é uma respiração normal ou agônica, saber se tem um pulso, se o coração não está mais batendo, para poder... São as dúvidas principais que a população tem, para poder ter aquela coragem de iniciar as compressões que vão salvar, de fato, a vida dessa vítima. Professora, a gente sabe que o SAMU... o 192, ele está presente em quase todos os municípios brasileiros. Mas, mesmo que a pessoa preste os primeiros socorros, quando é um caso mais grave, a gente precisa ter a ciência de que o serviço precisa ser acionado, né? Sim, sim. Inclusive, a gente orienta nos primeiros socorros, por exemplo, uma vítima de engasgo, né? Que engasgo é o que causa morte súbita no mundo todo, é o que mais causa morte súbita, porque é muito rápido, né? A gente tem casos aí de pessoas, inclusive crianças, né? Inclusive, agora já posso poder puxar e explicar para vocês sobre uma lei que existe, que é a lei Lucas, que é para as escolas terem os profissionais do porteiro ao diretor capacitados em primeiros socorros, por conta dessa criança que morreu com 10 anos engasgada com uma pipoca. Então, já foi aprovado e tudo, essa lei vai está entrando em vigor, está sendo cobrada aos poucos nas escolas. Mas só para você ter uma noção de como é importante os primeiros socorros, né, em todos os âmbitos, né? E a questão de ligar para o SAMU, a gente sempre orienta, nos primeiros socorros, a gente sempre orienta chamar o serviço especializado, porque você pode começar uma técnica e essa técnica ter êxito, como, por exemplo, a manobra de desengasgo, você pode fazer num bebê, ou numa criança, ou num adulto e conseguir desengasgar, como você pode não conseguir essa criança entrar em parada, ou esse adulto entrar em parada cardíaca. E mesmo numa parada cardíaca, a gente precisa chamar o serviço
especializado, porque você está dando o primeiro suporte, mas o restante do resgate que tem que fazer é o serviço especializado, no caso é o SAMU. Exceto casos bem simples, como cortes pequenos, né, ferimentos, ou alguma questão de desmaio que acorde com o consciente, não precise, que possa procurar por meios próprios ou através de familiares, é o hospital. Muito bem. Professora, só reforçando, o curso começa agora dia 21, né? Na próxima quarta-feira e segue até novembro. Essas aulas que vão acontecer, elas são semanais, são mensais? A senhora pode falar pra gente? São aulas semanais. Na verdade, já é a segunda edição do curso. Já fizemos aqui outra vez, tivemos uma oportunidade, foi muito proveitoso, mas aí só teve que abarcar uma parte de alunos, eu acho que 30 a 35. Agora, nessa segunda edição, a gente resolveu, a pedido dos próprios servidores, fazer semanal, para não ficar tão cansativo, porque tem muita dinâmica, tem muita aula prática, tem muita correria também. Eles preferiram e aí assim foi feito. Foi organizado pelo Departamento de Saúde do Trabalhador uma aula semanal, onde a gente dividiu os temas e vai até dezembro, se eu não me engano, 4 de dezembro. Muito bem. A senhora pode fazer um convite para o pessoal, reforçar a importância desse curso, falar por que é tão importante para os ouvintes que estão em casa? Então, eu convido a todos, né, a se interessarem, inclusive porque é uma campanha da American Heart Association com relação às paradas cardíacas. Eu falo muito da parada cardíaca porque é o que mais a gente nota a diferença quando algum popular, ele inicia as compressões, somente compressões torácicas, fortes e rápidas, no meio do peito. Porque essas compressões vão fazer com que o sangue, ele nutra os órgãos vitais e que quando o SAMU chegar no local, ele consiga dar continuidade a esse atendimento e essa vida, ela seja salva sem sequelas. Mas também, não só no caso de parada, como também nas emergências traumáticas, no caso, vítima de atropelamento, evitar mobilizar a cabeça, evitar tirar o capacete sem saber, vítimas de crise convulsiva, como agir nessa situação, quedas em crianças, traumas em idosos. Então, eu convido a toda a comunidade de servidores aqui da UEPB a se fazerem presente, a se inscreverem nesse curso, porque vai ser de grande valia para a sua vida profissional, para a sua vida também. Assim como eu também deixo a população informada que qualquer pessoa pode sim fazer cursos de primeiros socorros, se qualificarem e aprenderem a salvar vidas. A gente nunca sabe quando é que a gente pode precisar. Muito obrigada, professora. E olha só reforçando, essa é a segunda edição do curso que deve capacitar 30 servidores da UEPB com carga horária de 30 horas aula. O curso é credenciado pela CPPTA para fins de progressão funcional por capacitação para todos os servidores efetivos das classes A e B e está alinhado aos objetivos do programa de capacitação dos servidores e também de técnicos administrativos. Outras informações vocês podem obter através dos telefones 3315 3318 e 3315 3488. Vou repetir, 3315 3318 e 3315 3488. Agora a gente vai para o último intervalo aqui do CBN Universidade, mas na volta a gente fala sobre o Troféu Gonzagão e ainda sobre o processo de seleção para novos integrantes do grupo de tradições populares Acauã da Serra. Você já sabe, né? A gente volta já já. CBN Universidade, na CBN Campina Grande. Chegamos ao último bloco do CBN Universidade e agora a dica é para você que gosta de dança e se interessa em participar de um grupo popular. Com certeza você já ouviu falar no grupo de tradições populares Acauã da Serra. Esse grupo faz parte da Universidade Estadual da Paraíba e além de se apresentar por todo o Brasil, já passou por países como Espanha, França e Itália, levando um pouco da nossa dança e também da nossa cultura. Esse é um grupo bem tradicional aqui na cidade e já tem mais de 30 anos de atuação. Muito bacana, não é mesmo? Pois bem, o Acauã da Serra está com as inscrições abertas para novos integrantes e é coordenado pelo professor Aguinaldo Barbosa. E para você que tem interesse, nós conversamos com o coreógrafo o Roberto Gomes de Almeida, que falou um pouco sobre essa seleção que está aberta para jovens e adultos. Vamos ouvir. Nós estamos selecionando componentes a partir de 15 anos de idade. Não tem limite faixa etária de idade, pois vai depender muito do condicionamento físico de cada um. E a gente não trabalha com limite de idade já para não ter uma exclusão. Nós trabalhamos com cultura popular e cultura popular ela não tem essa distinção de idade. Vai depender muito do cidadão. Se ele se adequa às danças, ao ritmo, seu condicionamento físico permite ele fazer tais atividades. Essa seleção ela é feita da seguinte forma: fazemos uma entrevista no momento da chegada do novo integrante,
né, para saber as intenções, se ele já participou de algum grupo, ou se ele já conhece o Acauã da Serra, suas histórias, para ele conhecer quem é o coreógrafo, quem é o diretor, a gente se apresenta, por que veio, qual a finalidade. Porque muita gente está vendo aí nas redes sociais que está aberta as inscrições e não conhece, não sabe nem o que é cultura popular. Então a gente faz um primeiro momento explicando o que é o grupo e qual a função da inscrição. As inscrições elas estão sendo feitas aqui no Memorial do Grupo Acauã da Serra, que funciona na Secretaria de Cultura, de segunda a sexta, de 8 ao meio-dia, com a secretária do Grupo Acauã. E aos sábados, quem deixar para vir nos sábados, já pode vir com uma roupa de ensaio, porque a gente já faz toda essa entrevista e já faz um primeiro ensaio com esses componentes, uma oficina de dança, já mostrando para ele ver se ele se identifica ou não. Nós conversamos também com o diretor do grupo e ele falou sobre o compromisso que os integrantes têm que ter ao assumir a responsabilidade de integrar o Acauã da Serra. Escuta aí. O dançarino tem que cumprir os horários de ensaio. Começa todos os dias, todos os sábados, a partir de 2 e vai até 6 da tarde. Outro cumprimento do perfil para ingressar no grupo, os novos dançarinos. Depois de ser aprovado, ele recebe o histórico do grupo, para saber o que é o grupo, o que o grupo já fez até os dias atuais. Em seguida, uma sinopse de cada dança que o grupo executa, porque quando ele estiver dançando e for interrogado por algumas pessoas, ele sabe a dança, a origem daquela dança. Então, isso aí é de primeiro momento. Pois é, e as inscrições estão sendo feitas na Secretaria de Cultura aqui de Campina Grande, que fica ali por trás do Terminal de Integração Central, no Açude Novo. E lá também funciona o Memorial do Grupo de Tradições Populares Acauã da Serra. Quem quer ser um dançarino do grupo deve ir até o local de segunda a sexta, de 9 da manhã até 1h da tarde, e no sábado pela manhã já é o dia do ensaio. E quem for, já faz logo o teste de dança também. A expectativa do grupo é preencher um total de 16 vagas, sendo 8 para mulheres e 8 para homens. Hoje o grupo conta com 33 componentes e já faz mais de 500 apresentações ao longo dos anos. Outras informações sobre a seleção do Acauã da Serra é só entrar em contato através do telefone 99883-2782. Vou repetir, 99883-2782. E agora a gente muda de assunto para falar sobre o Troféu Gonzagão. O evento deve ser realizado na próxima quarta-feira, dia 21 deste mês, e este ano traz uma série de novidades na realização, que além da grande noite do Oscar da música nordestina, ainda tem uma programação paralela. E a Universidade Estadual da Paraíba é parceira do Troféu Gonzagão. O nosso repórter Gabriel Alexandre traz todos os detalhes sobre o evento. Escuta aí. A noite da próxima quarta-feira é dedicada à música nordestina. A 11ª edição do Troféu Gonzagão vai ser realizada no Teatro Facisa. Para a noite de premiação, os organizadores esperam centenas de artistas, principalmente daqui do Nordeste. O Troféu Gonzagão, que é conhecido como a Noite do Oscar da Música Nordestina, é organizado pelo Instituto Intercultural do Brasil, o INBRA, com apoio da Prefeitura Municipal de Campina Grande e parcerias com a Universidade Estadual da Paraíba e o Grupo Paraíba de Comunicação. Para o reitor da UEPB, Rangel Júnior, é preciso apoiar iniciativas que garantam cultura para a população. Desde o início do Troféu Gonzagão, que nós entendemos que é um momento importante da história da música nordestina, que acontece em Campina Grande, e o troféu ele tem um papel não somente de ressaltar a criação artística dos criadores do forró, principalmente no Nordeste, mas tem também uma capacidade enorme de agregar os artistas, agregar produtores, agregar criadores de todas as formas de manifestação da nossa cultura nordestina. Então coloca o forró no primeiro plano, mas coloca aquelas pessoas que criam a música, as pessoas que defendem a música nordestina. Então isso é fundamental e é sempre um espaço que, além da preservação, promove também a cultura. Então, para nós da Universidade Estadual da Paraíba, é sempre um prazer poder participar, compartilhar e ser também parceiros desse projeto. A edição deste ano do troféu faz homenagem ao centenário de Jackson do Pandeiro, ao cearense Fagner
Homenagens também para Alcimar Monteiro, Belil de Campina e para o cantor e compositor Silvério Pessoa. E além da noite de gala, o 11º Troféu Gonzagão vem com uma série de novidades, que inclui programação paralela para alunos de escolas públicas e para artistas e profissionais que trabalham com a voz. Os idealizadores do troféu, os dentistas Ajalmar Maia e Hilávia Cardoso, falam mais sobre essa iniciativa. A novidade é o seguinte, que o Instituto Intercultural Brasil, que é o INBRA que faz o troféu, esse ano a gente vai fazer uma apresentação numa escola pública e no particular. Vamos distribuir um cordel maravilhoso de Ronieri sobre Jacques para as crianças aprenderem. E na escola pública a gente levou os instrumentos, vai doar os instrumentos pelo INBRA e vai ter aula de música para eles aprenderem a verdadeira cultura nordestina. Uma aula de alfabetização, um B com A, B, A, B, um B com E, uma aula de alfabetização musical de Jackson, principalmente englobar, a gente quer englobar a criança, que é o futuro, a criança é quem vai carregar toda essa carga cultural. Tem outra coisa muito importante, a gente está trazendo esse ano para os artistas, um curso de aumento o volume do seu sucesso, com Márcio Brant e Janaína Pimenta. Ele vai preparar os artistas como dirigir a carreira, como ele vai encaminhar, como vai fazer para ter a mídia, como vai ter que falar economicamente, se proteger de tudo, para chegar numa velhice bem tranquilo. E a fonoterapeuta de Ivete Sangalo, de Milton Nascimento e Chico Buarque, vem dar um curso para os artistas, para voz, para como saber usar a voz. Esses cursos para artistas e o trabalho nas escolas serão realizados no início desta semana, antes da noite de entrega das homenagens. Para o filósofo e poeta Carlos Alberto, é importante reconhecer os artistas nordestinos, e ele parabenizou a iniciativa do Gonzagão. Não bastasse ser o troféu Gonzagão, não é? Pelo tamanho que tomou o troféu, homenagear Jacques do Pandeiro. Gonzaga e Jacques, dois grandes homenageados. E em circunstâncias diversas, por quê? Porque nós temos uma musicalidade imensa no Nordeste que está sendo assim um pouco esquecida ou quase que desprezada. Mas aí tem esse troféu que hoje é o maior evento no Brasil, na questão da música popular brasileira, né? Trazendo toda essa regionalidade nossa e a musicalidade paraibana nordestina por excelência. O Troféu Gonzagão fomenta a musicalidade nordestina e atrai olhares para a cidade, que já faz o maior São João do mundo. O evento do dia 21 de agosto deve reunir mais de 800 convidados e cerca de 100 artistas nacionais, garantindo muita música e animação para reverenciar a cultura nordestina. Gabriel Alexandre para o CBN Universidade. Muito obrigada, Gabriel. E a TV UEPB deve acompanhar a noite de entrega das homenagens e a grande festa que é feita para a música nordestina e os artistas que nos representam. E tudo você pode ver lá no canal Rede UEPB no YouTube. Acessa lá. E nossos parabéns pela iniciativa do Gonzagão para o Dr. Ajalmar e Dra. Hilávia. Vocês movimentam o cenário da música e atraem os olhares para a nossa cidade, a nossa querida rainha da Borborema. E o nosso programa de hoje chega ao fim, mas no próximo sábado tem mais. Você já sabe, né? A gente se encontra às 9 horas da manhã aqui na 103.5, a rádio que toca notícia. E se você perdeu algum programa, pode ouvir todas as edições do CBN Universidade através do canal Rede UEPB no YouTube. A cada semana, todos os programas estão disponíveis para você ouvir. O CBN Universidade, você já sabe, né? Tem a produção dos estudantes de jornalismo da UEPB e de educomunicação da UFCG, com a apresentação minha, Luana Albéria. A supervisão e edição fica por conta da Coordenadoria de Comunicação da UEPB e a direção é de Hipólito Lucena. Realização Universidade Estadual da Paraíba e Rádio CBN Campina Grande. Agora você continua com a programação da CBN, que tem muita informação para você. Tchau e até sábado que vem. CBN Universidade, um programa dos alunos e profissionais de comunicação da Universidade Estadual da Paraíba.